Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula interdisciplinar das disciplinas de inovação, empreendedorismo e de matemática. Nossa aula de hoje é para os cursos de administração, ciências contábeis e ciências econômicas. E nada melhor para tratar desse assunto que o professor Vinícius. Seja bem-vindo, professor. Olá, obrigado, Evelyn. Tudo bem, pessoal? O professor Vinícius, ele é graduado em economia, tem especialização em gestão empresarial e marketing e é mestre em negócios internacionais. E ele trabalha ativamente nessa questão do empreendedorismo, né, professor? Conta um pouquinho para a gente e já passo a bola para você para começarmos a aula. Legal, obrigado, Evelyn. Exato, eu trabalho de forma bastante ativa no desenvolvimento do pensamento empreendedor, da postura empreendedora, do comportamento empreendedor e das habilidades para o empreendedor de sucesso, né? E com muitos tópicos, muitas vertentes. Então, eu costumo falar sobre a parte de planejamento inicial, né? Então, o Canvas, que o pessoal está aprendendo a fazer aí, é parte das coisas que eu também aplico. O planejamento mais profundo do plano de negócios, a estratégia de marketing, usando estratégias de marketing digital, né? O comportamento, o entendimento sobre o comportamento e o perfil do consumidor, né? E toda a parte da gestão financeira, que aí pode ser resumida de uma maneira mais simples e direta para o momento de vocês, dos alunos, né? Como a matemática básica, né? Eu vou também na parte da matemática financeira, sim, mas eu gosto de começar pela parte bem básica da matemática para mostrar a importância dos conceitos mais simples no dia a dia do empreendedor. E é até sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje aqui, tá? Preparei alguns slides, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Aqui uma mensagenzinha, pronto. Né? Então, na minha tela, eu gostaria de falar com vocês sobre algumas características do empreendedor de sucesso e principalmente sobre a parte matemática do nosso dia a dia, tá? Porque é inevitável, algumas coisas estão inseridas de maneira muito natural no dia a dia e é preciso compreender isso e aceitar para diminuir as barreiras e aí facilitar a aplicação, tá? Quando eu falo do empreendedor de sucesso, as pessoas sempre me perguntam: "Ah, Vinícius, qual que é a diferença entre empreender e empresariar?" Tudo bem, se esse verbo empresariar não existir no dicionário, a gente está lançando ele aqui, tá? Só para exemplificar e explicar o conceito, tudo bem? Então, o que é empresário? O empresário, de uma forma bastante simples e direta, nada mais é do que aquela pessoa que tem a empresa, que tem o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que tem o CNPJ. Ponto. Então, se você tem um CNPJ, você já é um empresário. Agora, o que é ser empreendedor? Empreendedor é aquela pessoa que faz o que precisa ser feito da melhor forma possível, que busca as informações para melhorar, que não fica acomodado, que não fica parado, que está sempre à disposição de buscar soluções que possam melhorar a sua vida e a vida da sociedade, da sua família, de todos ao seu redor, né? E aí eu pergunto para vocês, que já ouviram esse pequeno trecho, é preciso ser empresário para ser um empreendedor de sucesso? Ou é preciso ser empreendedor para ser um empresário? Se você respondeu na primeira pergunta que para ser empresário é preciso ser empreendedor, como não? Tudo bem, tá certo. Para ser empresário, não é preciso ser empreendedor. Por quê? Para ser empresário, você só precisa do CNPJ. Agora, para ser um empreendedor, é preciso ser um empresário? Também não, né? Muito pelo contrário. Se você deseja ser um empresário de sucesso, aí sim você precisa ter o espírito empreendedor dentro de você. Agora, se você tiver muito dinheiro, não precisa. Você contrata a gente com esse espírito empreendedor para te ajudar. Mas, se você não quiser ser empresário,
não tiver esse objetivo e quiser apenas ser uma pessoa de muito sucesso, e você pode ser funcionário de muitas empresas e ter muito sucesso na sua vida, saiba que o espírito empreendedor precisa estar dentro de você, né? Então, empreender e empresariar são coisas diferentes. E aí, aqui dentro dessa sala, eu aposto que talvez já existam alguns empreendedores, alguns de vocês já devem ter CNPJ, mas eu afirmo que todos aqui já são empreendedores, porque todos estão em busca de uma melhoria da qualidade de vida, de realização dos seus projetos, não estão satisfeitos com aquilo que têm hoje e estão buscando melhorar. Esse é o espírito básico do empreendedor. Só que não apenas isso, né? Na década de 1960, um pesquisador chamado David McClellan, a pedido da Organização das Nações Unidas, investigou no mundo inteiro quais eram as características dos empreendedores de sucesso. Aquelas pessoas que se sentiam, de fato, verdadeiramente realizadas, conquistavam os seus objetivos, sejam eles quais fossem. Esse pesquisador entrevistou mais de 200 empreendedores em 3 continentes, em muitos países, e conseguiu mapear mais de 70 características dos empreendedores. Entretanto, aqueles empreendedores de maior sucesso tinham em comum essas características que aparecem na tela aí para vocês, né? Todos eles buscavam oportunidades, tinham iniciativa, corriam riscos calculados, exigiam de si a máxima qualidade e eficiência, tinham comprometimento, buscavam informações, estabeleciam metas, planejavam, monitoravam as suas ações para ver se os resultados estariam sendo construídos adequadamente, eram pessoas independentes, tinham autoconfiança e tinham um grande poder de persuasão. Nós poderíamos falar individualmente de todas essas características, depois dos comportamentos empreendedores, mas nessa live que a gente está fazendo aqui, por uma questão do tempo, eu gostaria de destacar para vocês que a maior parte dessas características envolve matemática. Quando a gente fala em correr risco calculado, de verdade, é calcular a probabilidade. Quando nós falamos em risco, e aí pegando um pouquinho da linha do mercado financeiro já, todo risco é calculável, né? A gente estabelece uma medida de risco. Quando não se é possível calcular, não é chamado de risco, é chamado de incerteza, né? Então, ali já tem matemática, né? Comprometimento, você também consegue medir comprometimento pela quantidade de tempo que você despende na realização dos seus objetivos, na quantidade de horas que você passa estudando, treinando para melhorar as suas habilidades. Planejamento, monitoramento, a mesma coisa, né? O poder de persuasão pode ser um tema para uma outra aula, mas aí de habilidade de negociação. Então, tudo aqui, ou quase tudo aqui, a maior parte dessas características do empreendedor de sucesso está diretamente relacionado à matemática. E ter uma familiaridade com esses conceitos é extremamente importante para o seu dia a dia, né? Só que eu sei, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, né? Perguntando o que vocês acham da matemática, né? O que vocês acreditam, né? Como vocês enxergam a matemática. E eu posso dizer... Vai deixando aqui, né, do lado no chat, as perguntas, responde essa pergunta do professor aqui no chat, nos comentários, para a gente estar acompanhando junto com vocês. Isso, vai colocando aí e a gente vai falando. Mas eu já posso fazer até uma antecipação, porque a maior parte dos meus alunos, ao longo da minha vida toda de educador, considera a matemática chata, né? Mas não é culpa deles, nem é culpa de vocês, né? Na verdade, é por conta do nosso modelo de ensino no Brasil, né? Ou no Ocidente, vamos dizer assim, da nossa cultura, que acaba tornando ou colocando na nossa cabeça desde pequeno
que a matemática é algo difícil. É claro que a gente não está falando aqui de engenharia de foguete. Isso daí é outra coisa, e aí pode ser mais difícil mesmo, tá? Nós estamos falando daqueles conceitos básicos. E na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, muito do conteúdo de matemática é focado para cursos de engenharia, né? Então, você aprende a calcular área, hipotenusa, e uma série de outras coisas que serve não só para aprender sobre essa teoria, mas serve para exercitar o cérebro. Você já deve ter ouvido muitas vezes que o cérebro é um músculo e precisa ser treinado. Então, muitas vezes, esses conceitos mais difíceis e que parecem ter pouca aplicação no nosso dia a dia, são colocados para a gente com o objetivo de dar aquela forçadinha no músculo cerebral. Mas, agora aqui, nós vamos ver coisas do dia a dia que podem ser utilizadas como matemática. E aí o segredo é manter a mente aberta, não ficar com esse preconceito de que matemática é chata, de que matemática é difícil. Tenta olhar para esse conceito de uma forma livre, limpa, nova, como se fosse a primeira vez que você estivesse vendo esses conceitos, tá? Sem os preconceitos da dificuldade que a maioria de nós carregou durante muito tempo. Eu, inclusive, tudo bem? Eu, inclusive, carreguei como qualquer pessoa comum, vindo do ensino público, que matemática era difícil. Hoje não. Hoje ela faz parte do meu dia a dia e é minha missão levar para as pessoas. Vamos ver um exemplo aqui, ó, de como a matemática ela é essencial para o dia a dia. Então, imagina você, né, que tenha um salário de R$1.000. Você tem um salário de R$1.000 e paga de imposto ou de qualquer outra coisa 10% sobre o valor do seu salário. Você não recebe esses 10%, ele já é descontado no que a gente chama de desconto na fonte, tá bom? Qual seria o valor líquido do seu salário? Coloca aí no chat rapidinho, pode usar a calculadora se você quiser. Mas, como que eu resolvo isso? Eu resolvo isso em 2 passos. Eu divido essa atividade em 2 passos. Primeiro, eu calculo o valor do imposto e depois eu calculo o valor do salário líquido, de uma maneira bastante simples, né? Então, vamos lá, olha só, vamos calcular o imposto, R$1.000, multiplicado por 10%, ou por 0,10, para usar os decimais, tá? Nós vamos ter que o valor do imposto é de R$100. Pega a calculadora do seu celular aí, ou pega a calculadora que você tiver à mão. Pode usar, inclusive, a calculadora do computador. Se você fizer essa conta, 1.000 vezes 10% vai dar R$100. Ou 1.000 vezes 0,10, como aparece na tela, também vai dar os mesmos R$100. Depois que você fez isso, você já pode calcular o valor líquido do salário, subtraindo o valor dos R$100 daqueles 1.000, né? E aí vai descobrir que o valor do seu salário líquido, o valor que você vai ter na mão todo mês, é de R$900. Não é importante você ter essa visão, né, para saber a diferença entre o valor bruto, porque em toda declaração de imposto que você vai fazer, você vai dizer que o valor bruto do seu salário é de 1.000. Mas no dia a dia, o que sobra para você de fato é 900, porque 10% vai de imposto. Nesse exemplo, tá? Nesse exemplo aqui, são valores aleatórios e fáceis para a gente calcular, tudo bem? É importante você ter essa percepção dessa simplicidade de como é que faz a conta, para que você possa usar até de maneira invertida. Aqui nós calculamos qual é o valor líquido que você precisa, que você tem, diante de um salário bruto. Mas você pode pensar assim, quanto eu gostaria de receber? Ou quanto eu precisaria receber para poder pagar as minhas contas. Você já pensou nisso? Você já sabe
Já calculou alguma vez qual é o valor que você precisa receber no mínimo para cobrir os seus gastos mensais? Se você quer ser um empresário, você precisa fazer essa reflexão diariamente. Qual é o valor que nós precisamos arrecadar de faturamento para pagar as contas? E depois precisa fazer sobrar para gerar o lucro, né? E aqui, na vida pessoal, a gente pode pensar do mesmo jeito. Eu tenho um nível de despesa, eu tenho alguns gastos que acontecem todos os meses, e eu preciso pagar essas contas. Além disso, eu quero fazer sobrar um dinheiro. Mas vamos com calma. Vamos com calma. Você já tem essa primeira resposta? Você já sabe qual é o valor mínimo que você precisa receber todos os meses para cobrir os seus gastos mensais? Sim? Ótimo. Não? É hora de você anotar isso e fazer esse levantamento, tá? Vamos fazer uma simulação aqui, então, tudo bem? Vamos fazer uma simulação. Suponha que você tenha esses gastos mensais que aparecem na tela para você. De lazer, você gasta 200 por mês. De alimentação, você gasta 600. De vestuário, 200. De transporte, 400. Educação, 600. E paga um aluguel de 600. É claro que esses gastos que aparecem aí também são fictícios e você pode detalhar mais, tá? Porque o transporte pode ser com vale transporte, com empresas de ônibus, pode ser o financiamento de um automóvel, de uma moto, tá? Assim como a educação pode envolver o valor que você paga para a faculdade ou de outros cursos que você também realiza, tudo bem? Mas aqui, só para a gente fazer a conta. E aí, diante desses gastos mensais acumulados aqui, e está faltando muita coisa no dia a dia, falta energia, falta telefone, mas aqui no nosso exemplo, é só para a gente treinar mesmo, qual é o valor total das despesas que essa pessoa tem nesse nosso exemplo? Para descobrir isso, é bastante simples, é só somarmos aí todos esses valores, né? Então, 200 com 600 vai dar 800, com mais 200 vai dar 1.000, 400, 1.400, com 600 vai dar 2.000, e com mais 600 do aluguel, nós chegamos num total de despesas de R$ 2.600. Tudo bem? A sua realidade pode ser diferente, você pode ter uma despesa maior, pode ter uma despesa menor, pode ter uma despesa dividida, se for o caso. Mas é importante você ter essa relação e saber esse valor. Pensando nessa situação aqui, essa pessoa precisaria de um salário de R$ 2.600 para cobrir essas despesas, certo? Certo. Né? Mas aí você pensa o seguinte, fala assim, bom, eu gostaria de terminar aqui a minha graduação e fazer uma pós-graduação, um mestrado fora do Brasil. É bem possível fazer isso hoje, tá? Tem bastante opção e outras vão surgir. Eu fiz o meu mestrado fora do Brasil, por exemplo. Né? E para isso eu precisei planejar e colocar uma reserva dos meus ganhos de maneira separada para juntar um dinheiro para poder viajar, para poder estudar e tudo mais. E aí, vamos supor que agora que você sabe qual é o total das suas despesas, você pensa assim, eu quero do meu salário retirar 10% todos os meses para guardar para esse projeto futuro. Esse projeto futuro pode ser comprar uma casa, viajar, fazer o seu mestrado e doutorado fora do Brasil, ou no Brasil mesmo, não tem problema. É um projeto futuro que você quiser, pode ser inclusive abrir a sua empresa, tá? Agora, com esse percentual, qual deve ser o valor do seu salário mensal? Você já tem uma despesa de 2.600, que nós acabamos de ver ali no exemplo anterior. Agora você inclui mais esta condição, que do seu salário total você quer tirar 10%. Como é que o pessoal faz isso normalmente? Você pode ter pensado assim, é fácil, é só eu pegar a calculadora e descobrir quanto é os 10% e somar os 10% no valor do meu salário.
né? Então, geralmente, o pessoal pega na calculadora e coloca lá 2.600, 10% mais, né? E vai chegar nesse valor de 2.860. Ou multiplica, né? Que também você já deve ter visto isso, multiplica por 1,1, né? Que é o 100% mais os 10%, né? Se você usar a calculadora e fizer essa conta, 2.600 vezes 1,1, você vai chegar no mesmo valor de R$ 2.860. Legal, fez a conta certinho? Fez. A calculadora está mostrando que a conta está certa, mas este é o número correto? Esse é o valor correto que você precisa receber para pagar as suas contas e ainda tirar 10% do valor do seu salário para a realização do seu projeto futuro? Aí eu digo para você que corre um sério risco do seu raciocínio, a sua conta está certa, mas o seu raciocínio está errado, né? Vamos tirar a prova disso? Claro, vamos tirar a prova. A beleza da matemática é que você pode comprovar, né? Você pode fazer a conta e depois desfazer a conta para verificar se fez certinho, né? Então vamos tirar a prova aqui, ó. Primeiro, na matemática financeira, quando a gente faz um planejamento financeiro e pensa em investimento, a primeira coisa que a gente faz é tirar o dinheiro do investimento. Então, se você quer guardar 10% do valor do seu salário para um projeto futuro, a primeira coisa que deve se fazer é retirar o valor do investimento. Então, 2.860, tirando 10%, vezes 10%, é 286 todo mês. 2.860 menos 286 é 2.574. Tudo bem? Vamos corrigindo a conta aí. Se de repente alguma coisa estiver incorreta, vocês podem chamar, né? E Evelyn, também aponta aí, tá legal? Qualquer dúvida que já tenha aparecido, a gente conversa aqui e explica. E se você quiser algum exemplo para você, Evelyn, de algum projeto, pode falar que a gente faz aqui também, tá? A gente deixa bem dinâmico, né, a apresentação. Muito bem, né? E aí, tirando os R$ 286 do seu salário, sobra 2.574. Lembra? Vamos pagar as contas agora. E lembra que o valor total das suas despesas é R$ 2.600. Então, o seu saldo na conta bancária é 2.574. A hora que você pagar todas as suas despesas, o que vai acontecer? Deu ruim. Como é que aconteceu isso, professor? Mas a conta parecia que estava certinha. A conta estava, né? Veja, a conta estava certa. O raciocínio é que não estava correto, né? A conta está certa. Pode fazer a calculadora aí. Você vai perceber que vai bater. Mas o raciocínio estava incorreto. E, gente, saibam de uma coisa. Quando o brasileiro achar que a matemática é difícil, que a matemática é chata, esse erro que a gente computou aqui agora, que a gente viu aqui agora, é um erro muito comum dos brasileiros, empresários e empreendedores. E aí, muitos brasileiros chegam às seguintes situações. Como vai fazer para pagar as contas agora, né? Ou como vai fazer para realizar o projeto? E aí, o brasileiro se vê diante da necessidade de tomar um empréstimo para pagar as contas. Ou paga as contas e não consegue guardar o dinheiro para realizar o seu projeto futuro. Porque calcula incorretamente o valor. Né? Não calcula certinho, né? Esse é um erro clássico de matemática básica, hein? Veja que estamos falando da matemática básica, simples, um cálculo de percentual apenas, tá? O uso da fórmula nós usamos corretamente? Usamos, mas não usamos o raciocínio correto para fazer a conta. E aí já estão perguntando, então qual é o valor certo? Como é que eu faço a conta certa?
para não dar erro. Legal? Vamos voltar aqui, ó, no slide. Então, você tem 2.600 de despesa e quer calcular um salário para que você possa retirar 10% todos os meses para a realização do seu projeto. Ao invés de multiplicar, como a gente fez lá, de somar os 10%, nós fazemos uma conta que não é de multiplicação, que geralmente é uma conta de divisão, né? Dividindo pela diferença. Né? Então, você assume na sua linha de raciocínio que os R$ 2.600 correspondem a 90% do valor do seu salário. E aí faz a divisão, né, neste formato, pegando o 2.600 e dividindo pela diferença de 100% menos 10, né? Indicando aí que os 2.600 corresponde a 90% do seu salário. Se você dividir o 2.600 por 0,9, né, que é os 90%, mas aí no formato decimal, você vai descobrir que o seu salário deveria ser de R$ 2.888,89. Puxa, pareceu difícil? Você também pode usar a regra de 3, sabia? Né? Ó, vamos usar a regra de 3. Qual é o valor do seu salário, X, né, que corresponde a 100%, sendo que R$ 2.600, que é o total das suas despesas, correspondem a 90%. Eu usei decimal ali, tá? Então, 100% corresponde a 1 e 90% corresponde a 0,9. Se você usar aqui a regrinha de 3, que vai multiplicar cruzado, né? X vezes 0,9, 2.600 vezes 1, você vai chegar a esta conclusão, que o valor do seu salário é 2.600 dividido por 0,9. E o resultado será R$ 2.888,89, igualzinho o anterior. Veja, de novo, usando a regrinha básica, os conhecimentos simples, básicos de matemática no nosso dia a dia, para cálculos extremamente relevantes. Vamos tirar a prova agora? Será que vai dar certo agora? O que você acha, Evelyn? Será que vai dar certo? Eu tô torcendo para que dê certo, sim. Será que vai sobrar dinheiro? Será que vai faltar dinheiro? Vamos tirar. A importância, né, professor, de tirar a prova. Como o senhor mesmo disse, o legal da matemática é que você vai e volta. E é muito importante, porque se a gente fica só no acrescentar os 10% igual no anterior, a gente vai dar ruim e a gente nem percebeu. Vai faltar dinheiro no final do mês e a gente não percebeu. E como gestores, gestores à frente da empresa, né, dos 3 cursos, tem que ter essa contraprova do cálculo, né? Precisa, e o importante, gente, é coisa simples, não é difícil, né? Esquece esse negócio que matemática é difícil, né? Esquece, a matemática vai ser difícil quando você for fazer um curso de matemática aplicada. Só que se você chegar nesse ponto de fazer um curso de matemática aplicada, a matemática não vai ser difícil para você, você vai entender. Quando você for para uma aula de física avançada, que aí faz muitas contas, legal, aí você vai entender. Então, aquela parte pode ser complexa, pensando no dia a dia, mas a matemática que a gente usa na forma rotineira, né, nas nossas ações, em casa e na empresa, ela precisa ser simples, e ela é simples. Então, tira do seu coração essa barreira, tira da sua mente essa objeção de que matemática é difícil, de que não entra na cabeça. Ela é amiga, ela é gente fina, então ela vai querer te ajudar. E ela facilita, você consegue comprovar. Vamos tirar a prova então, aí, ó. Então agora você tem R$ 2.888,89. 10% disso é 288,89. A hora que você subtrai, você chega a um saldo de R$ 2.600. Ó, então, tem na sua conta R$ 2.600, você pega todos os seus boletos, vai lá e paga e fica com o saldo zerado, mas não está devendo para ninguém.
Não está devendo, pagou as contas e ainda fez a reserva. Fez Perfeito. a reserva, exato, fez a reserva para o seu projeto futuro, né? É assim que nós formamos patrimônio, sabia? É nessa conta que nós podemos tirar o brasileiro dessa situação de endividamento, simplesmente fazendo uso, tá? E essas informações, esse exemplo simples que eu dei aqui, que foi focado em finanças pessoais, é o mesmo exemplo e é o mesmo pensamento utilizado para cálculo de fluxo de caixa das empresas, para formação de preço de venda, para definição de lucro, para cálculo de comissões, né? E para uma série de outras coisas. Então, veja, por isso eu disse a vocês que um empresário de sucesso deveria ser um empreendedor, mas um empreendedor de sucesso não precisa ser um empresário. Esses conceitos que nós vimos aqui, todas as pessoas precisavam fazer nas suas respectivas casas, para a gestão do seu orçamento doméstico, antes de pensar em abrir empresa. Viu, Evelyn? Antes de pensar em abrir empresa. Né? Nas oficinas que eu faço para o pessoal do Sebrae, inclusive, eu começo a parte de finanças com exercícios de finanças pessoais. Porque não adianta nada você querer aprender a usar finanças pessoais na empresa se você não usa na sua casa. E isso que a gente viu aqui é o básico do básico para você fazer uma administração financeira de sucesso na sua casa, na sua vida pessoal, e aí poder levar para a empresa. Porque no dia a dia da empresa, você vai precisar fazer isso de uma forma muito mais rápida e muito mais constante. Porque imagina você tendo que definir preço. E como é que faz para definir preço de um produto? Você comprou um celular, uma televisão, um tênis, né? A forma de cálculo do preço desse produto foi muito parecida, se não a mesma, que nós usamos aqui para fazer o cálculo do salário. Pega todos os custos envolvidos na produção, as despesas envolvidas, especialmente as variáveis, entram outros conceitos que depois vocês vão aprender, e depois aplica a margem de lucro. Foi o que nós fizemos aqui. Né? É claro que a gente não separou em custo fixo, custo variável, despesa, não separamos em nada disso, mas, de uma forma geral, foi a mesma conta. E aí, se você não consegue, se você acha difícil fazer isso para a sua vida pessoal, né, você vai ficar brigando com o dinheiro. E pior do que brigar com a matemática, Evelyn, é brigar com o dinheiro. Porque o dinheiro não aceita desaforo. Se você maltratar o dinheiro, ele devolve em dobro os maus tratos que você fez, né, a ele. Essa é a real sobre a matemática do dia a dia. Ela é simples e ela é extremamente necessária, né, para o sucesso de qualquer pessoa, para a satisfação pessoal. Nós poderemos aqui ainda falar muito mais sobre matemática. Eu até comentei agora com vocês sobre o dinheiro, né? Que o dinheiro não aceita desaforo. E quando a gente já, e talvez vocês já devem ter ouvido isso ou não, né? Mas quando eu digo que o dinheiro não aceita desaforo, significa que se você não souber fazer essas contas aqui, que nós mostramos rapidinho, e ficar com o seu saldo negativo, como lá naquele primeiro exemplo, né? Que faltou um pouquinho de dinheiro para pagar as contas, esse é o desaforo que você estará fazendo ao seu dinheiro, ao seu patrimônio. O dinheiro não vai aceitar desaforo. Nós poderíamos entrar num outro tema de matemática, chamado de magia de juros, que eu gosto de classificar desse jeito, né? Por quê? Porque essa magia tem um lado bom e tem um lado ruim. Se você não souber de matemática e for desaforado com o seu dinheiro, o lado ruim dessa magia vai agir. Se você for uma pessoa que entende um pouquinho de matemática e for uma pessoa financeiramente organizada e tratar bem do seu dinheiro, essa magia vai fazer a sua vida muito feliz e vai multiplicar demais o seu dinheiro. Né? Mas isso a gente não tem mais tempo. Até acho que já avançamos um pouquinho no tempo estimado aí para essa live, tá?
Diante disso, eu fico aqui, Evelyn, à disposição de vocês para responder todas as perguntas que tiverem, eventualmente aquelas perguntas que não forem possíveis de responder aqui nessa live por uma questão de tempo, eu vou ter o maior prazer em comentar, em responder depois, tá? Também, só para a gente aproveitar bastante o tempo. Espero que Sim. vocês tenham gostado. O que você achou, Evelyn, até aqui? Ah, eu amei. Eu amei essa live. É muito importante para a gente, né? Como futuros gestores das empresas, a gente precisa saber isso, a gente precisa ter essa noção e realmente desmistificar essa questão da matemática. Matemática está aí para ajudar a gente. A gente não precisa ficar sabendo, não vamos trabalhar com log, não vamos trabalhar com talvez não vamos trabalhar com Bhaskara, mas tem algumas coisas da matemática básica que a gente precisa trabalhar, a gente precisa mudar o raciocínio, né? A conta estava certa, mas o raciocínio não estava. A importância de tirar a prova é fundamental. Exato. E a gente usa a matemática de maneira natural no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando você pula uma poça d'água, você faz um cálculo matemático rápido, né? Quando você pisa no freio ou no acelerador do seu carro, você faz um cálculo matemático. É claro que aí a gente está entrando para o lado da física, né? Uhum. Mas são cálculos que as pessoas fazem de maneira instantânea, todos os dias, né? E, infelizmente, não levam esses cálculos instantâneos, rotineiros, para a vida financeira. E como economista, eu posso dizer para vocês que essa negligência ou esse estigma de falar assim, não, é muito difícil, não quero, vou assistir televisão e não vou fazer a minha planilhinha de orçamento familiar, causa muito prejuízo e infelicidade para as pessoas. O nosso país podia ser mais rico se mais brasileiros fizessem essas continhas básicas, né? Desmistificasse essa questão. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, só que também é um dos países onde as pessoas menos se interessam pela matemática básica. E a gente vê que anda muito junto, né? Anda junto, é necessário, né? É extremamente importante. Professor, e alunos? As respostas, as perguntas que vocês estão colocando aqui no chat, no comentário, a gente vai respondendo lá no Fale Condutor para vocês, tá? Lá no ambiente virtual, porque realmente o nosso tempo já está estourando um pouquinho, e aí não vai dar tempo de responder aqui as perguntas. Mas todas serão respondidas, vai deixando escrito aqui também o que vocês acharam, a questão da magia do juro, vocês querem ouvir o professor falar mais sobre isso? Põe aqui pra gente, que aí a gente já conversa com a direção já para liberar uma outra live para nós, né? Seria maravilhoso. Então é Legal. isso. Queria agradecer, professor, por dispor esse tempo para a gente, pelas palavras, pelos ensinamentos. E eu queria agradecer a todos os alunos que estiveram presentes e agradecer de coração mesmo. Foi muito bom, foi um tempo muito valioso. E a gente se vê por aí. Beleza, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Evelyn. Obrigado à faculdade por essa oportunidade. Contem comigo. Eu gosto muito de falar disso, né? Espero rever todos vocês em breve. Tá legal? Qualquer dúvida, podem mandar. Vai ser um prazer conversar. Com certeza. Forte abraço para vocês. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.